Precisamos falar sobre a Raízen. Notícia recente, todos sabem, questão dos incêndios que pegou, sobretudo, o estado de São Paulo, interior, região que tem muita cana, fez com que os preços, né, da sua principal commodity, especialmente aqui o açúcar, subisse, né, de uma forma até bem brusca, né, subiu cerca de 3%, com uma perspectiva do mercado futuro de ainda mais alta, e nós podemos observar que nesse ano de 2024 ela praticamente zigue-zagueou, enquanto que o etanol registrou uma boa alta de cerca de 20% e o açúcar tem aqui uma queda de 25%, porém com uma perspectiva de recuperação. Se somarmos aqui uma alta de 25 e uma queda de 25, respondemos aqui o porquê que a Raizen está meio que lateralizando. As suas duas principais commodities, uma positiva, outra negativa, anulou qualquer efeito. Qual que é a esperança aqui? O açúcar voltar a subir. Alguns analistas já estão dando conta de que esta questão das queimadas que vem acontecendo, fazendo com que toneladas de cana-de-açúcar sejam queimadas e perdidas, obviamente, aumente ainda mais o preço, ou seja, pressione o preço futuro da cana-de-açúcar. Vamos dar uma olhada aqui nos números. A primeira coisa que a gente pode fazer é comparar a raiz em frente aos seus pares. Uma coisa que chama realmente a atenção é como que o PL de Raizen está extremamente alta. Isso não é particularidade apenas dela, obviamente. Podemos notar que Jales Machado também tem um PL de 63 vezes, enquanto a Raizen tem de 36 vezes. Lembrando que, como são ações cíclicas pertencentes a commodities ou lastreada em commodity, muitas vezes, quando a ação está num ciclo de baixa, o PL dela fica bem alto. Por quê? Porque a relação de preço versus lucro, uma vez que os lucros estão baixos, faz com que você tenha essa distorção no numerador. E muitas vezes essa é a indicação de Peter Lynch, um vencedor na bolsa, sobretudo ações de commodity e cíclicas, onde ele diz que prefere comprar empresas que têm um PL extremamente alto, por mais que isso possa parecer polêmico, mas ele diz de empresas que têm um PL extremamente alto, que é bem no fundo do poço, onde quando os preços voltam, as commodities voltam, esse PL fica mais adequado e é aí que você aproveita toda esta alta. Interessante esse conteúdo, a gente pode até debater um pouco mais, mas é bem interessante de estudar. E lembrando que Peter Lynch foi um vencedor do mercado por anos. Ele não morreu ainda, está vivo, e a sua história está aí para demonstrar a sua eficiência nas suas estratégias de investimento. Muito bem, tirando um pouco de teoria, dando uma olhada aqui nos números, interessante que Raizen está quase chegando naqueles 6% ideal de dividendos, São Martinho está com 2,95%, 3%, e a Jales Machado diminuiu bem seus dividendos com apenas 1%. Quando a gente olha do ponto de vista de lucratividade, olha só que interessante. A gente consegue observar aqui, por exemplo, que as margens líquidas estão mais de 2 dígitos apenas aqui em São Martim. Pois é, São Martim com 2 dígitos de lucratividade. Parte de ROI também que concorda com isso, 21% para São Martinho e 13% de ROIC. Enquanto as outras empresas, tanto Raizen quanto também Jales Machado, estão correndo atrás dela aqui. 3 estrelas nas lucratividades que a gente pode perceber. Além disso, bom crescimento de receita e bom crescimento nos lucros. Pois é, dessas três, qual que hoje você investe ou está aí no seu radar de investimento? Jales, São Martinho ou Raizen? Na minha modesta opinião, hoje São Martinho é a empresa mais bem solidificada quando a gente fala de cana-de-açúcar. Porém, a Raizen hoje é a que detém a melhor proficiência e tecnologia de produção. Então a gente está falando de uma empresa para o futuro, cana-de-açúcar a partir de 2030, com a entrada do etanol de segunda geração, a SAF também, que seria o combustível de aviação sustentável, entre outras tecnologias como manejo de terra, produção de cana, né, de alta produtividade, entre outras coisas. Pois é. E Jales Machado, meio que correndo por fora, uma empresa que pode multiplicar frente aos seus pares e fazer muito bem feito a sua lição de casa, especialmente do aspecto de crescimento.
Vamos dar uma olhada aqui agora nos seus números. O que a gente pode perceber? Quando você vai investir numa empresa, é bom você saber se os seus controladores estão se desfazendo das suas ações. Para isso, eu recomendo que você utilize aqui, por exemplo, o site Fundamentos. Você vem aqui, digita o ticker da ação que você quer observar, pede para exibir e você vai fazer o seguinte: vem aqui em Dados Históricos, Insider. Isso é extremamente importante porque aqui você consegue ter uma visão lógica e bem clara do que os controladores, os conselheiros, também a diretoria está fazendo com as suas ações. O que a gente consegue observar aqui no caso de Raizen? Nos últimos 4 meses não fez nenhum movimento, na verdade os últimos 3, só que aqui no mês 4 eles se desfizeram de 312 mil ações. A um preço, talvez aqui alguma put de 19,78. Aqui a gente tem que observar certinho o porquê que está 19,78, se foi alguma put, mas o ponto é, os controladores se desfizeram aqui das suas ações. Outra coisa, num passado bem recente, fizeram uma compra substancial, depois mais uma compra e depois mais uma compra aqui. O que mais a gente pode olhar aqui no horizonte de longo prazo? Algumas vendas expressivas, porém compras volumosas, vendas expressivas. Então, o que a gente consegue observar aqui é um zigue-zague dos controladores entre comprar e vender as suas posições. Não é uma ação que os controladores seguram por bastante tempo. Diferente, por exemplo, do que a gente viu no vídeo anterior sobre malha e metal leve, onde os controladores ficam bastante tempo, faz uma venda, depois ficam de novo bastante tempo. Todo esse booking aqui de compra e venda dos controladores fica praticamente zerado. No caso de Raizen, a gente está vendo muita troca de mão aqui. Eles compram, vendem, compram, vendem, compram, vendem. A grande maioria é tudo compra, então os controladores estão cada vez mais admitindo, né, o investimento na própria empresa. Coisa que passa uma mensagem importante para a gente. Afinal, quem quer comprar uma ação onde os próprios controladores estão vendendo? Então, isso passa até uma garantia para nós. O único ponto de ressalva é a quantidade excessiva de trade dos próprios administradores. Vamos observar aqui, por exemplo, o que a São Martinho tem feito. Vamos pegar o código dela, SMTO3, São Martinho. Eu vou pedir para exibir, vou vir aqui em Insider e vou dar uma olhada. Veja também que São Martinho é uma ação muito bem negociada pelos controladores. Venda, venda, compra, compra, venda, venda, compra, venda, compra, venda, enfim. Será que isso é típico do setor? Vamos finalizar olhando o Jales Machado. Vou pegar aqui JAL3, Jales Machado, vamos exibir, dados históricos, Insider, e vamos olhar aqui. Olha lá, Jales Machado já é menos, compra ficou zerado, uma venda pequena, uma compra pequena, zerado. Vamos dar uma olhada mais para baixo. É um booking de compra e venda bem menor, né? Então, algumas compras, 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 compras e ficou mais quietinho. Basicamente, teve pouquíssimas vendas. Nesse período de 24 meses, teve 1, 2, 3 vendas, totalizando cerca de 20 mil ações. Porém, bastante compra, bastante compra e bastante compra. Os controladores estão colocando ações da própria empresa no seu portfólio. Isso passa também uma boa mensagem. Para a gente poder finalizar, vamos dar uma olhada aqui do ponto de vista de análise fundamentalista. Nós vamos utilizar aqui 2 modelos, o de Benjamin Graham e também o de Joe Greenblatt. Para isso, a gente vai utilizar o nosso painel inteligente. Esse painel, pessoal, nós já ultrapassamos 500 acessos. Na verdade, muitos aqueles que estão começando a investir agora tem sido uma ferramenta muito interessante porque mostra de forma fácil quais ações estão baratas ou caras e o preço justo que você pode pagar, usando modelos já bem estruturados, né, bem consolidados, tanto de Benjamin Graham quanto de Joe Greenblatt. E ele é bem fácil de usar. Eu venho aqui no ticker e digito o código. Por exemplo, será que Raiz 4, Raizen, é uma boa ação para investir? Ah lá, Benjamin Graham diz que está cara e Joe Greenblatt também. Por quê? Há um ROI muito baixo, um preço sobre valor patrimonial alto e um PL alto. Para esses dois, não serviria o investimento. Talvez você poderia pensar na lógica de Peter Lynch, né, para tentar investir em ações onde o PL está extremamente alto para pegar o contraciclo. Vamos ver agora São Martinho. Eu vou pegar aqui, vou colocar SMTO3, vou dar um Enter. Ah lá, ó, São Martinho também está cara, porque apesar de ter um ROI alto,
ele está muito longe no seu preço sobre valor patrimonial. Você vai pagar um ágio de 63%, sendo que o dividendo é extremamente baixo. A cotação atual por volta dos R$ 30, podendo chegar a R$ 40. E vamos finalizar aqui com o Jalles Machado. JAL 3, vou dar um Enter. E também está cara. Por que está cara? Um ROI extremamente baixo, apesar dela estar praticamente sem ágio e um PL bem alto. Preço justo, 4,11, hoje cotada por volta de R$ 7. Você também pode encontrar ações boas e baratas simplesmente limpando aqui o filtro, selecionando ações baratas de Graham e também as ações baratas de Joe Greenblatt. Você também pode trabalhar aqui com filtro de liquidez, por exemplo, apenas ações sendo cotadas, com um volume de 50 mil por mês, o que ainda assim é pouco, e pelo menos pagando 6% de dividendos. Vou colocar aqui 6%. Vou dar um Enter e olha lá. Tem uma lista de pelo menos 30, 35 ações boas e baratas com um bom volume de negociação, pagando acima de 6% de dividendos. Temos ações aqui custando R$ 58,00, podendo chegar a 104. Empresa custando R$ 13,00, podendo chegar a 21, pagando 6% de dividendos, entre outras. Vou deixar esse painel aqui, o link na descrição e também no campo dos comentários, caso você queira acessar. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, por favor, deixe o seu like e não esquece de se inscrever no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.